O céu sempre esteve cheio de visões estranhas, de estrelas cadentes a aviões cruzando o horizonte. Mas o que acontece quando as câmeras registram algo que ninguém consegue explicar? Objetos que flutuam sem asas, luzes que desafiam as leis da física e assinaturas térmicas que desaparecem no meio do rastreamento. Estes são os 30 OVNIs e anomalias espaciais mais inexplicáveis já capturados em câmera. Um praticante de asa delta voa alto sobre Garden Ridge, no Texas, enquanto a câmera registra a paisagem se estendendo muito abaixo. O voo parece normal, com céu aberto e ar tranquilo, mas ao longe, algo mais divide aquele espaço aéreo. Um objeto escuro permanece suspenso no céu, sem asas visíveis, sem qualquer tipo de propulsão e sem o movimento esperado de uma aeronave conhecida. Ele simplesmente mantém sua posição enquanto a asa delta passa. O piloto parece não perceber aquilo que a câmera já havia registrado. O que quer que estivesse nos céus do Texas naquele dia não deixou uma explicação simples. Em outro registro, alguém filma uma região desértica. Não há nada além de colinas e solo seco por quilômetros. Então, algo pequeno e branco surge em uma encosta distante. A câmera aproxima a imagem e acompanha o objeto enquanto ele se move pela inclinação. Não é uma pedra. Não é um animal. Seja lá o que for, está se movendo por conta própria. E o que ele faz em seguida não encontra qualquer cobertura ou esconderijo na paisagem. Sem multidões, sem construções e sem lugar para se ocultar, o mistério permanece sem resposta. Em uma montanha coberta por floresta, alguém registra colinas verdes, céu azul e algumas nuvens espalhadas. Enquanto a câmera percorre a paisagem, um pequeno objeto escuro chama a atenção acima da linha das árvores. O objeto continua visível enquanto a câmera permanece imóvel. Não se move como um pássaro, nem deriva como um balão. Apenas permanece ali, escuro contra o azul do céu, sustentando sua posição por mais tempo do que seria razoável esperar. Acima de uma vila tranquila, o céu exibe algo que ainda não possui uma explicação consensual. Uma luz azul brilhante permanece completamente imóvel na escuridão da noite sobre um bairro. Ela é estável e definida demais para ser facilmente ignorada. Alguém pega o celular e começa a filmar. Mais tarde, a mesma pessoa sai novamente e grava a luz outra vez. Desta vez, olhando diretamente para cima através das palmeiras. A luz continua lá. Então ela começa a fazer algo que deixa os observadores completamente perplexos. A mesma pessoa, a mesma luz, 2 noites de gravações e nenhuma resposta. Próximo à base aérea de Nellis, em Nevada, alguém aponta a câmera para o céu noturno e encontra algo que não consegue explicar. Um objeto em forma de disco, coberto por luzes pulsantes azuis e brancas, paira na escuridão. O que diferencia esse caso de um drone ou de uma aeronave convencional é o que acontece depois. O objeto não segue uma trajetória reta nem deriva com o vento. Ele se move de maneiras que nenhuma aeronave artificial deveria ser capaz de realizar. Tudo isso foi filmado diretamente sobre uma das áreas de espaço aéreo mais restritas dos Estados Unidos. Em 31 de agosto de 1994, alguém em um barco filma o horizonte enquanto o sol se põe. Então, um grupo de luzes aparece à distância, pairando logo acima da água e se comportando de uma forma que nenhuma embarcação conhecida deveria. Ou estamos sendo cercados por OVNIs ou pela guarda costeira. O barco se afasta, mas a câmera continua focada nas luzes. Mesmo com o aumento da distância, elas permanecem fixas no horizonte, mantendo sua posição enquanto a embarcação segue mar adentro. Eles estão acompanhando a gente de perto. 30 anos depois, ninguém conseguiu identificar o que eram aquelas luzes. Em outro local, um grupo de pessoas em um terraço aberto percebe algo no céu acima da cidade. Uma pessoa ergue o celular para filmar e as outras também começam a olhar para cima. Uau! A câmera se afasta para mostrar uma área maior do céu. E lá está ele, um pequeno objeto completamente imóvel acima da paisagem. Não é um avião, não é um pássaro. Ele simplesmente permanece suspenso no ar enquanto todos observam e aguardam. Um grupo inteiro de pessoas testemunhou aquilo com os próprios olhos. Ainda assim, ninguém saiu dali com uma resposta. Em uma rua movimentada da cidade, as pessoas param de caminhar e começam a olhar para cima.
celulares são sacados dos bolsos. Mãos vão à cabeça. Algo acima dos prédios capturou a atenção de todos. A câmera se inclina para o alto e encontra um objeto branco, redondo e em forma de disco, flutuando lentamente sobre os telhados. Não é um avião, não é um pássaro. A rua inteira para observar, mas ninguém consegue explicar o que está vendo. Em plena luz do dia, em uma cidade cheia de gente, algo passou pelo céu que simplesmente não podia ser ignorado. Em 7 de abril de 1998, em Somerset, na Inglaterra, um homem chamado Rod Dickinson filmava o céu sobre uma região rural quando um pequeno objeto escuro e alongado apareceu, movendo-se silenciosamente próximo a uma torre de telecomunicações. Mais tarde, as imagens foram desaceleradas para apenas 30% da velocidade original. O que a câmera revelou sobre a forma e os movimentos do objeto não era o que ninguém esperava. Este é o verdadeiro OVNI, desde o momento em que foi visto pela primeira vez por Rod Dickinson, que realizou a filmagem. Mais de 25 anos se passaram, e essa gravação feita no interior da Inglaterra continua sem uma explicação convincente. Em Los Angeles, uma câmera de estacionamento registra uma noite tranquila. Alguns carros estacionados, postes iluminando a rua e nada fora do comum. Então, sem qualquer aviso, algo atravessa o céu em alta velocidade. Um objeto brilhante e alongado corta o céu, deixando um rastro luminoso para trás. Mas, cerca de meio minuto depois, algo muda. Sua forma se altera de uma maneira que um meteoro ou uma aeronave comum não deveria ser capaz de fazer. O que quer que tenha cruzado o céu de Los Angeles naquela noite foi estranho e brilhante o suficiente para provocar pânico em toda a cidade. Durante uma erupção ativa do vulcão Mayon, nas Filipinas, uma câmera de monitoramento registra lava descendo pelas encostas e fumaça subindo do topo. Então algo atravessa o céu em alta velocidade e parece atingir diretamente o vulcão. Mas isso não foi tudo que a câmera registrou naquela noite. Pouco depois, uma pequena luz constante aparece próxima à base do vulcão. Ela permanece distinta, imóvel e completamente deslocada em meio ao caos da erupção. Um impacto no topo e uma luz não identificada na base. Tudo na mesma gravação. Em abril de 2022, alguém sai de casa e aponta a câmera para um céu azul e limpo. À primeira vista, parece não haver nada além do céu e de uma árvore ao fundo. Mas espalhadas pela imagem, pequenas esferas brilhantes começam a se mover de formas que insetos ou partículas de poeira simplesmente não conseguem reproduzir. Elas derivam, mudam de posição e permanecem suspensas de maneira independente. Vários objetos ao mesmo tempo, todos na mesma área do céu, sem fios, sem asas e sem qualquer tipo de rastro. O que quer que estivesse naquele céu em abril de 2022, certamente não era apenas um único objeto. Durante a noite, alguém registra um grande objeto retangular e pálido pairando na escuridão. Ele possui bordas arredondadas e permanece completamente imóvel, enquanto luzes vermelhas e alaranjadas pulsam ao redor de sua estrutura e em sua parte inferior. Ele não se move como um avião. Não se parece com um drone, apenas permanece ali, com suas luzes brilhando e pulsando. Está próximo o suficiente para ser visto com clareza e estranho o bastante para que ninguém consiga concordar sobre o que realmente é. Seja lá o que for, esse objeto não pareceu tentar se esconder. Uma câmera de vigilância observa uma rua tranquila durante a noite. Então, acima dos prédios, uma luz circular e fraca surge no céu e começa lentamente a mudar de forma e intensidade. Não é a lua, não é uma luz de poste. Ela muda e brilha por conta própria, diretamente sobre um bairro residencial, enquanto a vida segue normalmente lá embaixo, sem que ninguém perceba o que está acontecendo sobre suas cabeças. A câmera registrou tudo. Ninguém no chão sequer olhou para cima. Em outro caso, imagens que parecem ter sido capturadas por um sistema de visão térmica militar, do tipo usado para rastrear alvos com precisão, mostram algo intrigante no oceano aberto. A câmera trava o foco em um objeto na água, e o que ela encontra levanta mais perguntas do que respostas. O retículo de rastreamento permanece fixo enquanto o objeto se move abaixo. Não se comporta exatamente como destroços levados pela correnteza. Também não se move como nada familiar.
Até hoje, nenhuma explicação oficial conseguiu esclarecer completamente o que essas imagens mostram. Ao entardecer, próximo a um corpo d'água, um homem aponta sua câmera para o céu. Uma lua crescente aparece ao lado de um objeto brilhante. Ele monta um telescópio para observar melhor. Pela lente, a lua ocupa quase toda a imagem. E bem em sua borda inferior, surge algo que aparentemente não deveria estar ali. O telescópio registrou aquilo com clareza. O que realmente era continua sendo motivo de debate. Durante a noite, em um campo aberto, um objeto brilhante e alongado cruza o céu silenciosamente em uma trajetória reta e constante, sem luzes piscando, sem som de motores, apenas um rastro luminoso atravessando a escuridão. A pessoa que está filmando continua acompanhando o objeto, tendo dificuldade para mantê-lo no enquadramento. Quando finalmente consegue, percebe que aquilo não se encaixa em nenhuma explicação simples. Nada em seu movimento parece familiar. Em outra gravação feita sobre uma cidade à noite, alguém aponta a câmera para o céu acima dos edifícios. O que aparece lá em cima não se parece com nenhuma formação de nuvem facilmente explicável. É enorme, brilhante e completamente... A pessoa continua filmando, movendo a câmera pela linha do horizonte para mostrar o quão gigantesco o objeto é em comparação aos prédios abaixo. Ele simplesmente permanece suspenso, iluminado por dentro, enquanto a cidade segue sua rotina normalmente, como se nada estivesse errado. Algo tão grande, tão brilhante e tão imóvel sobre uma cidade populosa não é fácil de explicar. Em outro registro, um veículo percorre uma estrada desértica coberta de poeira. Mas a câmera não está voltada para a estrada, ela está apontada para o céu. Acima do horizonte, há uma nuvem lenticular branca, completamente imóvel, enquanto o mundo continua se movendo abaixo dela. E logo acima dessa nuvem, um pequeno objeto brilhante permanece parado. Carros passam, a poeira se levanta e a estrada continua ficando para trás. Mas o objeto acima da nuvem não se desloca, não desaparece e não se comporta como algo que deveria estar naquele céu. Ele continua ali, imóvel e paciente, como se estivesse esperando que alguém finalmente encontrasse uma resposta. Gostou desses mistérios e fenômenos inexplicáveis? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Seu apoio ajuda a trazer mais conteúdos incríveis sobre OVNIs, casos sobrenaturais e acontecimentos que desafiam a lógica. I need you need me. Set us subliminals, all that I see. I read cool, deep breathe. Mama told me no weapon shall proceed. Always 10 toes when they're in port. Switch lanes when the fame don't come. Now I'm praying that the pain stay gone, but I still feel it when the day's been long. She want passion without the scars, want loyalty but keep on her guard. How you testing a bad man's heart when you still healing from your last war? I ain't tryna be too toxic. With the mixed signals, I lure exhausting. You need space, but you're still stuck in. What's gone is gone while you're still calling. Let's dance, mama, let's dance. Let's dance. Let's dance, mama, let's dance. Let's dance, mama, let's dance. Let's dance, mama, let's dance. Let's dance. Let's dance, mama, let's dance. Let's dance, mama, let's dance. Cold war, but my heart's still warm. Have to learn peace in the middle of storms. They were sleeping on me, now they move along. A man like Lou, just smile. I need you need me. Subtle subliminals, all that I see. I read cool, deep breathe. Mama told me no weapon shall proceed.